que é 225 menos 144? Vai lá, me ajuda aí. Quanto que é 225 menos 144? Isso, muito bem. 81. Perfeito, garoto. É isso aí. E agora o que a gente vai fazer, ó? Ficou parecido com antes. Tá o quadrado, para mim eliminar o quadrado eu vou usar o quê? Vou usar a raiz. Então vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado igual raiz quadrada de 81. Corta o 2 com a raiz, fica x igual... Quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. Portanto, x igual a 9. Portanto, esse cateto vale 9. Tá certo? Muito bem? Deu para aprender bem? Um exemplo quando você quer encontrar um cateto e o outro exemplo quando você quer encontrar hipotenusa. Tá certo? Dá uma pausa no vídeo, copia, que eu vou vou apagar rapidinho e vou passar um outro exemplo para a gente resolver juntos, tá bom? Bom, vamos lá resolver mais um exemplo. Bom, os alunos ficam assim, professor, e quando aparece raiz do lado, né? Então vamos fazer um aqui que apareça raiz do lado. Bom, dá pra ver ali, acredito, né? Então, apareceu raiz aqui, x aqui. Não tem problema. Você vai resolver do mesmo jeito, tá certo? Então vamos lá, ó. Coloca a formulazinha. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí você vai lá, lembrando, o que nós vamos fazer? Nomear o triângulo. Então aqui, ó, ângulo reto, de frente para o ângulo reto nós temos quem? A hipotenusa. Os outros são chamados de cateto e cateto. Portanto, o A é hipotenusa e o X está na hipotenusa. Então no lugar do A eu vou colocar o X. Então vai ficar x ao quadrado é igual B. Quem vai ser o B? Raiz quadrada de 10 mais o C, que é o outro cateto, também é raiz quadrada de 10. Portanto, eu tenho x ao quadrado. Lembrando que aqui é ao quadrado igual raiz quadrada de 10 ao quadrado. Como é que a gente resolve isso mesmo? A gente viu lá que a gente repete a base, a quantidade de vezes que for o expoente. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Vou repetir a base, que é raiz quadrada de 10. Então raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, eu posso fazer assim, né? 10 vezes 10. Que vai dar raiz quadrada de 100. Correto? E quanto que é a raiz quadrada de 100? Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Portanto, aqui a resposta é 10. Certo? Ah, professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso aí, não? Você sabe que tem, né? Você sabe que eu vou falar que tem. Então, o jeito mais fácil de fazer é... Lembra lá quando a gente falava do índice 2 e a raiz, a gente cortava o I2, expoente 2, com o índice 2 da raiz? Então você pode fazer a mesma coisa aqui. Corta o 2 com a raiz e fica 10. O 10 sai da raiz. Tá aí o jeito mais fácil, bem mais prático de fazer. Mas é importante que você aprenda a fazer isso aqui também, tá bom? Bom, baseado nisso, então, professor, aqui eu só vou fazer assim, então, cortar esse 2 com o índice já vai dar 10, correto? Está correto, é isso mesmo, tá bom? Então, continuando aqui a nossa resolução, nós temos então o quê? X ao quadrado é igual a 20
10 mais 10, 20. Índice 2. Como é que eu faço para resolver isso? Uso a raiz. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 20. O índice 2 aqui eu posso cortar com a raiz. Fica x igual a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20, né? Eu falei raiz quadrada e não coloquei. Mas veja bem, raiz quadrada de 20, quanto que é raiz quadrada de 20? 10? Não, claro que não. Não, ó, olha, cuidado. Raiz quadrada não é a metade, pessoal. Raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 20. Se você fala que é 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Então tá errado. Como é que a gente pode fazer então? Tem algum número multiplicado por ele mesmo que vai dar 20? Não tem, né? Tem um número que vai chegar próximo, muito próximo, mas nunca vai dar 20. Então nós podemos fazer o quê? Fatorar. Lembra como é que fatora? Vamos fatorar. 20 eu posso dividir por quantos? Por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 eu posso dividir novamente por 2, que vai dar 5. E 5 eu posso dividir por 5, que vai dar 1. Como a raiz é quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então eu vou trazer para cá, ó, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Como esse 2 aqui eu posso cortar com a raiz, então vai ficar x é igual a... O 2, como eu cortei o expoente, o 2 sai da raiz, vai ficar 2 raiz quadrada de 5. Está aqui a minha resposta. Portanto, o x, a hipotenusa, vale 2 raiz quadrada de 5. Tá certo? Então está aqui uma revisãozinha rápida para vocês de Teorema de Pitágoras. Então assista o vídeo novamente, estude bastante, copie as atividades e resolva as atividades que eu vou deixar no link desse vídeo para vocês. Tá bom, meus colegas? Meus parabéns. Força aí em casa, tá? Não deixa a peteca cair. Vamos estudar, que é para quando retornarmos, estarmos aí todos feras no assunto. Tchau para vocês. Até a próxima aula.